Parte 3. Minha irmã mais velha fez minha vida um inferno enquanto eu crescia. Em vingança, arruinei o casamento dela depois de contar para o seu noivo sobre toda a vida falsa que ela criou. A coisa mais frustrante em ter uma conversa com Sheila é a maneira como ela age e fala tão despreocupadamente, como se o passado estivesse perdoado. Eu sem jeito mencionei o fato de ela ter me bloqueado por anos, mas ela descartou isso alegando ter me perdoado pelos meus erros do passado e querendo recomeçar. Eu não tinha ideia do que exatamente ela tinha me perdoado, mas antes que eu pudesse perguntar mais, ela se abriu sobre ter conhecido alguém no ano passado. Perguntei quem ele era e ela começou a falar sobre como ele era o cara mais sonhador que ela já tinha conhecido e que queria que o conhecêssemos. Ela me perguntou se eu estaria livre para jantar no fim de semana para que eu pudesse visitar nossa cidade natal, onde nossos pais também poderiam conhecer esse cara misterioso. Sabendo que não podia confiar em Sheila, disse a ela que não tinha certeza e que voltaria a falar com ela sobre isso. No entanto, ela insistiu dizendo que não seria uma reunião de família adequada sem mim. Ela também conversou com nossos pais, que ficaram surpresos com quão feliz e animada ela parecia. É seguro dizer que todos estávamos curiosos para conhecê-lo depois de tantos anos, então depois de conversar com nossos pais decidi pegar um ônibus noturno de volta para minha cidade natal naquela sexta-feira à noite para poder almoçar com Sheila. No dia do almoço, Sheila nos apresentou seu novo namorado Jack. Eles pareciam saudáveis e felizes. Sheila nos contou que tinha um emprego em uma empresa de marketing que a pagava muito bem e que foi lá que conheceu Jack. A química deles era evidente e eu não pude deixar de me sentir genuinamente feliz por minha irmã. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando Jack começou a elogiar a inteligência de Sheila, mencionando como ele teve sorte de ter conhecido uma mulher tão realizada como ela, já que ela era formada em Berkeley, enquanto ele nunca teve a chance de estudar em uma faculdade tão prestigiosa. Ele continuou a contar como Sheila lhe falava o tempo todo sobre sua vida universitária em Berkeley e o tipo de colegas com quem ela conviveu durante seus 4 anos. Ele também nos disse que esperava que um dia, se eles se casassem e tivessem filhos, ele gostaria que seus filhos fossem como Sheila. Nós o olhamos e sorrimos sem jeito, pois todos estávamos claramente confusos sobre por que ele pensaria que Sheila se formou em Berkeley quando ela nem sequer tinha um diploma universitário. Sheila evitou fazer contato visual conosco depois disso e rapidamente mudou de assunto. O resto do almoço continuou sem nenhum incidente. Depois do almoço, Sheila saiu apressadamente com Jack sem nem se dar ao trabalho de nos abraçar para se despedir. Estava claro para nossos pais e para mim que algo não estava certo e que Sheila claramente tinha mentido para Jack sobre sua educação. Mais tarde, ela nos ligou implorando para não contarmos a verdade a Jack. No entanto, papai não ficou satisfeito com a explicação dela e a pressionou por mais detalhes. Foi assim que papai descobriu que Sheila havia falsificado documentos da faculdade para poder se candidatar a empregos. Todos nós ficamos indignados com a gravidade de sua mentira. Ela também confessou a papai que não mencionou outros detalhes importantes sobre sua vida para Jack, como o acidente de carro e seus hábitos de consumo de álcool, porque não queria que ele soubesse desse lado dela. Embora tivéssemos empatia com a relutância dela em revelar seu passado, não podíamos ignorar a preocupação de que ela tivesse inventado um diploma universitário inteiro e pudesse continuar enganando Jack pelo resto da vida. Mesmo que mamãe e papai tenham dito a ela que o que ela estava fazendo era extremamente errado e que se ela realmente amasse Jack deveria pelo menos contar a verdade, pois ele tinha todo o direito de saber. Sheila se recusou, nos dizendo para não interferirmos em seu relacionamento. Ela insistiu que poderia lidar com isso no futuro caso Jack descobrisse a verdade e continuou dizendo que era impossível ele descobrir de qualquer maneira. Eu não queria fazer parte do drama dela, então fiquei quieta e deixei meus pais lidarem com isso. Apenas 3 meses depois, Sheila ligou para me informar que ela e Jack haviam ficado noivos. Perguntei se ela achava que eles estavam indo rápido demais, já que fazia apenas 1 ano que estavam juntos, mas Sheila riu de mim. Ela disse que eu não saberia nada sobre noivado ou casamento, já que eu não tinha conhecido o cara certo ainda como ela. Isso era verdade. Então a parabenizei por sua felicidade enquanto ela me contava como queria ter um casamento íntimo com poucos convidados e tinha alguns planos sobre como seu casamento deveria ser. Ela continuou a me dizer que como sua irmã esperava que eu assumisse a responsabilidade de planejar seu casamento, já que ela não queria ficar estressada. Perguntei se isso significava que ela queria que eu fosse sua madrinha, mas Sheila me informou que já havia pedido a seus colegas de trabalho para preencher essas funções. Perguntei sobre as damas de honra, mas ela me disse que essas funções também estavam preenchidas. Ela continuou a dizer que ser sua planejadora de casamento era o papel mais importante em seu casamento e que ela e eu poderíamos começar a planejar imediatamente. Fiquei um pouco decepcionada por ela nem me incluir no casamento. Em vez disso, ela esperava que eu planejasse todo o casamento, algo que eu nunca pedi. Assegurei a ela que seus colegas de trabalho que a conheciam bem e passavam mais tempo com ela seriam mais adequados para ajudar no planejamento do que eu. Sheila argumentou que seus colegas de trabalho eram todos mulheres trabalhadoras com suas próprias famílias e que não podiam gastar seu tempo livre fazendo isso. Ela me disse que como eu ainda era uma estudante universitária e aparentemente não era tão ocupada quanto elas, eu deveria ser grata por ela estar me dando essa responsabilidade. Seu raciocínio me fez rir porque me lembrou de como ela podia ser manipuladora quando queria algo. Simplesmente recusei e disse a ela que este era meu último ano na faculdade e eu já tinha muitas coisas para fazer. Então ela deveria pedir a outra pessoa para ser responsável pelo planejamento do casamento. Isso deve tê-la irritado porque ela começou
começou a dizer que esperava que eu contribuísse para o casamento dela fazendo isso já que eu era sua família. Respondi que não tinha problema em ajudar aqui e ali, mas que não poderia assumir uma tarefa tão pesada com todas as outras coisas que eu tinha que gerenciar como estudante universitária. Minha recusa em ajudá-la se tornou um grande problema, pois ela imediatamente procurou nossos pais tentando convencê-los a me pressionar a concordar em cuidar do planejamento do casamento. Ela diz que como noiva é humilhante para ela fazer essas tarefas, quando outras noivas podem contar com a família. Quando nossos pais tentaram encontrar um meio termo e disseram a ela que talvez ela pudesse me pagar pelas horas já que ser um planejador de casamento não é fácil, eu teria que criar um tema para o casamento, organizar a lista de convidados, entrar em contato com fornecedores e ajudá-la a encontrar o local perfeito enquanto também trabalhava duro para minha faculdade, mas ela recusou dizendo que nenhuma irmã pediria para ser paga por essas tarefas e que eu estava apenas sendo egoísta como sempre. Ela continuou a me enviar várias mensagens, mas me recusei a responder e meus pais também estão optando por ficar fora disso agora porque concordam com minha decisão. Então, estou certo em não concordar com a exigência dela? Se você tivesse uma irmã como Sheila, você a ajudaria a planejar o casamento mesmo que ela não tenha feito absolutamente nada por você em toda a sua vida, mas espera que você simplesmente largue tudo e a ajude? Parte 4 daqui 30 minutos.